Amém, queridos, paz, shalom e graça. A nossa segunda aula hoje é sobre, continuando a nossa série de estudos a respeito dos dons ministeriais. Amém? A segunda aula de hoje é os dons da graça. Primeira coisa, a palavra dom significa presente, dádiva de Deus, ok? E a palavra graça significa favor. Então, é um presente de Deus pelo favor. Amém? Ou o favor dado como um presente. Amém? Essa é a nossa segunda aula. O que o Senhor concedeu aos homens? Efésios, capítulo 4, versículo 7, diz assim. Vamos ler. Efésios, capítulo 4, versículo 7, 8 e 11. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo está sendo específico, falando o seguinte: o que o Senhor concedeu aos homens, ele nos concedeu, através da proporção do dom de Cristo, a graça. A graça é um favor, querido, que foi concedido através do dom de Cristo. Qual que é o dom de Cristo? A cruz, Foi o que Cristo conquistou, ou seja, ele conquistou na cruz e nos deu como um presente a graça, o favor, a liberdade de poder receber do Senhor e fluir através dos dons, através do presente que ele nos deu, Então, a graça foi concedida a nós segundo a proporção do dom de Cristo, O dom que é a fé. É através da fé que você recebe graça para fluir. Através da fé você acessa os milagres, acessa o seu ministério, acessa o seu chamado, acessa o dom, acessa a habilidade, ok? É através da fé. A mesma fé que você ora para o milagre financeiro, é a mesma fé que você usa para o milagre físico, é a mesma fé que você usa para o milagre emocional. Então os milagres funcionam através da fé e é através do dom chamado fé que você acessa esse lugar, ok? Então, a primeira coisa importante que a gente precisa entender aqui é que Deus nos concedeu, tudo que você carrega, tudo que você tem, toda a habilidade que você tem, todo dom que existe na sua vida, querido, não foi por seu esforço. Você precisa entender que foi um presente que Deus te deu através da fé, através do que ele conquistou na cruz. Amém? Então, não é merecimento, é presente. Deus nos deu, ok? É um dom. A graça já é um dom. Quantos dons foram dados? Há 5 dons ministeriais distintos. Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui: existem vários dons, ok? Vários. Mas existem 5 que são específicos, que foi o que a gente falou na aula passada, que são o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, ok? Cada um deles específico. O apóstolo, ele significa enviado, encarregado de pregar e ensinar. Fundamento, ok? O apóstolo, ele traz o fundamento, ele edifica. O profeta significa nabi, que é boca de Deus, ok? Profeta significa a boca de Deus, ou seja, o carteiro. O evangelista
ressaltando aqui também, querido, que o profeta, ele é diferente do dom da profecia, tá bom? A gente tem que distinguir essas coisas para a gente não gerar confusão na hora de ministrar sobre isso. Ou seja, o dom da profecia, né? O dom da profecia é um dom que Paulo diz e nos impulsiona a orar e pedir ao Senhor. Peça os melhores dons ao Senhor. E melhor que seja o dom da profecia. O dom da profecia, ele flui através do Espírito. O profeta não. O profeta, ele é a mensagem encarnada de Deus. Ele tem um ofício profético. Ele caminha debaixo de uma mensagem, né? Tem vários exemplos. Um deles é João Batista, né? Que se tornou uma mensagem a ponto de perder a cabeça por causa disso. Por causa da mensagem que ele se tornou. Ele encarnou a mensagem nele, ok? Então ele era a mensagem. Isaías, Ezequiel, Jeremias e assim vai. Os profetas menores, os profetas maiores que tiveram sim uma parte importante, né, de ministrar isso. Se tornaram uma mensagem para um povo, para uma cidade, para uma nação. E os profetas menores que não deixam de ser menos importantes, mas eles foram uma mensagem a um povo, um local. Isso uma hora a gente conversa também, que é muito importante. Os evangelistas, grego, né? No grego significa koiné, boas novas, boas notícias. Ou seja, o evangelista é o cara que prega, que ajunta povo, que ajunta multidões, que flui nos ministérios de sinais, milagres. Aquele cara que tem essa pegada para milagres, sinais, maravilhas, ele possivelmente tem uma chamada para um evangelista, que é diferente do evangelismo. O evangelismo é uma ação, o evangelista é o ministério, é o ofício, ok? Precisamos entender essas diferenças. O pastor, o guia de rebanho no pasto, essa é a definição. O pastor é aquele cara que vai feder ovelha, vai estar no meio do povão, vai ser o clínico geral, entendeu? Então, ele recebe, cara, ele recebe uma chamada, um dom, uma dádiva de Deus para fluir nessa área, ok? O mestre, no hebraico ele se chama Rabi. Lembra que muitos chamavam Jesus de mestre, né? E ele dizia, por que me chamam de mestre, de Rabi, né? No grego significa Kyrios, doutor, né? Então o mestre é aquele cara que tem uma chamada para o ensino, ele desenvolve. Muitos podem desenvolver esses ofícios, depende muito da graça que Deus te libera. Por quê? Porque é uma função, né? Não é simplesmente um trabalho, é um encargo. O pastor, ele recebe uma graça de Deus para suportar as aflições do rebanho, das ovelhas. Cada pessoa tem seus jeitos, suas dificuldades. Então o pastor recebe uma graça maior para lidar com isso, ok? Então, queridos, aqui fica o primeiro ponto, que é o quê? Quantos dons foram dados, né? Vários dons foram distribuídos no corpo. Vários dons. Existem dons para muita coisa na igreja. Deus distribuiu. Mas também existe 5 que são dons ministeriais distintos, que é os 5 que eu falei agora, ok? Outro ponto importante, de onde estes dons vieram? Daquele que tem a plenitude dos dons. O apóstolo, vamos começar pelo primeiro, apóstolo, Hebreus capítulo 3, versículo 1, eu vou passar aqui e deixar as referências para você, lendo depois a gente pode bater um papo sobre isso. Apóstolo está uma referência em Hebreus capítulo 3, versículo 1. O profeta está em Atos capítulo 3, versículo 22 e João capítulo 6, versículo 14. O evangelista está em Mateus capítulo 4, versículo 23 e Lucas capítulo 4, versículo 18 e também em Hebreus capítulo 2, versículo 3. O pastor está no livro de João, capítulo 10 e versículo 11,
Hebreus capítulo 13, versículo 20, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, e também 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E o mestre está em Lucas capítulo 19 e versículo 47. Ok? Aqui estão as referências para cada um dos 5 ministérios, dons ministeriais, que são os 5 ministérios que trabalham na edificação do corpo. Ok? Quando ele fez isso? Após a sua morte e ressurreição. Efésios capítulo 4, versículo 8 e 10, que diz o seguinte: olha só, por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quando que surgiu os 5 ministérios, pastor? Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele liberou os 5 ministérios que fundamentam o corpo de Cristo, que trazem ensino, que traz visão. O profeta traz visão, que traz ensino, né? O mestre traz ensino, o apóstolo traz fundamento, né? Ok? O evangelista traz cura, sinais e maravilhas, e o doutor, que traz a parte da edificação e do ensino, ok? O pastoreio, que traz o cuidado, né? O pastor traz o cuidado, né? Então são os 5 ministérios que definem. Por que Cristo concedeu estes dons? Para o aperfeiçoamento dos santos, para ajudá-los a alcançar a maturidade. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 16 diz assim, olha só que importante isso aqui. Por quê, né? Para que existem os 5 ministérios? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui está a resposta que muitos se perguntam: para que tanto ministério? 5 ministérios na igreja. Para quê? Para a edificação e aperfeiçoamento do corpo. E eles precisam andar linkados, precisam andar ajustados, junto, né? Precisam estar junto. O profeta precisa do apóstolo, o apóstolo precisa do mestre, precisa do evangelista, precisa do pastor. O profeta precisa ser pastoreado, querido. O evangelista precisa ser pastoreado, alguém precisa pastorear seu coração, para que a gente não acabe vivendo em si mesmo, no seu ego, no seu orgulho. Nós precisamos caminhar com alguém, seguir alguém, né? O próprio Elias seguiu Eliseu, Samuel teve uma casa de profetas. Então, cada um de nós precisa seguir orientação de alguém maduro, né? Alguém que amadureceu, que foi experimentado na vida, que possa nos dirigir, nos dar direcionamento, aconselhamento, certo? Essas partes são importantíssimas no corpo de Cristo, para não haver bagunça nem confusão. Precisamos ter uma linhagem, um DNA de algum lugar onde a gente nasceu e daquele lugar que a gente foi enviado. A gente precisa ser enviado. Não é a gente se enviar, né? A gente precisa ser enviado pelo Senhor e também pela igreja local, vida de igreja, ok? Por que Cristo concedeu, né? Ok, essa parte a gente já entendeu. Para que a igreja alcance a maturidade. Até quando estes dons foram dados? Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ok, até quando isso vai funcionar, pastor, nessa terra, na igreja e nesses lugares? Até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo, né? Cristo Jesus. Nós somos os pequenos Cristo, sendo moldado, trabalhado, edificado, fundamentado pelo Senhor, para podermos gerar também aquilo que Cristo Jesus gerou na terra. Qual que é o fundamento de tudo isso? Para que exista uma unidade no Espírito, não uma unidade partidária, mas uma unidade no Espírito, para que a gente cresça saudável, para que a gente se fundamento saudável e que a gente possa gerar uma maturidade para a gente alcançar aquilo que é nosso por herança, aquilo que Deus nos deu.
aquilo que o Senhor separou para cada um de nós, a sua porção, o seu quinhão, ok? Então aqui está a nossa segunda aula, que é a respeito dos dons que são liberados através da graça, né? Os dons da graça, os presentes que Deus nos deu. Quando Deus nos deu profetas, nos deu os apóstolos, nos deu ministérios, nos deu evangelistas, nos deu pastores, Ele nos deu o presente, certo? Deus não deu pastores à igreja, Deus não deu uma igreja para os pastores, Deus deu pastores para a igreja, ok? Deus deu pastores para cuidar do rebanho, Deus deu profetas para ter visão. O profeta, ele é visionário, ele tem visão longo alcance. O apóstolo é o cara que fundamenta, né? Traz fundamento, é aquele que vai nos lugares, edifica, ele põe a pedra angular, ele estabelece, ele consagra, ele levanta e envia, entendeu? O mestre é o cara que traz o ensino, que ele degusta a palavra, ele nos entrega molhadinho para a gente comer. O evangelista é o cara que traz sinais, maravilhas, trabalha na parte do sobrenatural. E o doutor, né? Então esses ministérios são importantíssimos. Todos eles não foram recebidos por força e nem por habilidade, nem por merecimento. Foram recebidos por graça. Amém, queridos? Shalom. Deus abençoe.